Olá, boa noite. Pesquisa aponta Uberlândia como a segunda cidade do estado com maior potencial de consumo. Presidente Jair Bolsonaro assina decreto que muda regras de porte de armas. E hoje vamos refletir sobre o feminismo. Por que tantas mulheres não se identificam com o movimento feminista? O feminismo estaria sendo mal interpretado? Especialistas no estúdio nos ajudam a entender essa questão. O Jornal da UFO está no ar. O novo relatório do Índice de Potencial de Consumo dos Municípios Brasileiros, o IPC-MEPS 2019, aponta Uberlândia como a segunda maior cidade de Minas com o mercado consumidor, ficando atrás somente da capital. A expectativa é que Uberlândia deva movimentar este ano quase 20 bilhões com aquisição de produtos e serviços. E nesta tarde, desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro assinou o decreto que flexibiliza o porte de armas para colecionadores, atiradores esportivos e caçadores. Com a medida, os critérios para registro de posse de armas ficam mais objetivos e, na prática, qualquer cidadão de 25 anos ou mais, sem antecedentes criminais e com emprego e residência fixa, poderá ter posse até de 4 armas de fogo. O limite para acesso a cartuchos também aumentou, passando de 50 para até 1.000 cartuchos por ano. Confira um trecho do discurso que aconteceu na tarde desta terça-feira. Esse demorou um pouco mais de 60 dias para chegar à conclusão, porque havia conflitos em todas as áreas. Nós temos gente, nosso governo, que achava que deveria seguir a orientação de governos anteriores, partir para o desarmamento, como se isso realmente tivesse contribuído com a segurança, e não estava contribuindo. E deixo claro também, esse nosso decreto não é um projeto de segurança pública, é, no nosso entendimento, algo até mais importante que isso. É um direito individual daquele que porventura queira ter uma arma de fogo ou buscar posse de uma arma de fogo, seja um direito dele, obviamente, respeitando e cumprindo alguns requisitos. E por falar em mudanças na lei, um projeto que tramita no Congresso chama a atenção. Utilizar a casa própria para complementar a renda do aposentado. Essa é a hipoteca reversa, muito utilizada em outros países como os Estados Unidos. Uma ideia que a equipe econômica do governo federal estuda implantar no Brasil. Veja na reportagem. Fernando, 73 anos, recebe um salário mínimo de aposentadoria. Tem um único bem, uma casa na periferia da Zona Sul de São Paulo. Está há mais de um ano na fila do SUS, esperando para fazer uma cirurgia no olho. Se eu tivesse uma boa aposentadoria, eu já tinha feito. Maurício tem plano de saúde, mas os gastos com a cobertura e medicamentos de uso contínuo consomem 25% da renda do bancário aposentado, que também é dono de um único imóvel. Não dá para ter uma vida tranquila. Se depender da aposentadoria só do INSS, não rola. Aposentados como Fernando e Maurício poderiam se beneficiar com a chamada hipoteca reversa, uma modalidade de empréstimo em que o imóvel é oferecido como garantia. O contratante continua morando no local e recebe o valor do empréstimo, que pode ser feito todo de uma vez ou em uma renda mensal vitalícia. Em troca, o credor fica com a casa quando o proprietário morrer. Quem quiser desistir da hipoteca pode encerrar o contrato desde que quite a dívida com o banco. Para calcular os valores a serem pagos, o banco estima a expectativa de vida do tomador e faz uma avaliação do imóvel. A proposta da hipoteca reversa estaria sendo estudada pelo governo como uma forma de aumentar a renda dos aposentados e injetar dinheiro na economia. O tema também é proposto em um projeto de lei que está sendo analisado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A hipoteca reversa já é adotada em outros países, como os Estados Unidos. Lá tem acesso a essa modalidade pessoas com mais de 60 anos. Eles têm uma relação com crédito
muito maior do que aqui no Brasil, né? Eles têm mais liberdade em concessão de créditos, eles refinanciam imóveis. Isso é bom para a economia, você injeta mais liquidez no sistema. Eu acho que todo crédito consciente é bom. Luiz e a esposa acumularam um patrimônio ao longo da vida. O casal não gostou da ideia. Eu prefiro dar para os meus filhos, já recomendei que eles não vendam, ou se venderem por um preço justo, mas deixar para eles um patrimônio. O assunto em destaque hoje é o feminismo. Uma pesquisa realizada pelo Datafolha revela que atualmente o feminismo é mais bem avaliado entre homens que entre mulheres. Mas por que será que as mulheres não se identificam com o movimento? A repórter Ana Luísa Costa foi atrás dessa resposta. Confira. Feminista, ser ou não ser? Será que essa é uma questão para os brasileiros? Eu acho que o feminismo é isso, é você respeitar o outro e ser do jeito que você é, não pisar em cima de ninguém, né? Aí fala, não, ela é feminista, mas feminista, na minha cabeça, eu me respeito e eu te respeito do jeito que você é. O Instituto de Pesquisa Datafolha fez um levantamento com mulheres e homens para saber o que eles pensam sobre o feminismo. Os dados mostram que no Brasil, o número de mulheres que acreditam que o movimento traz mais benefícios ao invés de prejuízos é de 43%, enquanto apenas 38% delas se consideram feministas. 56% rejeitam se associar ao movimento e 6% dizem não ter opinião sobre o assunto. A pesquisa revela sobre a identificação das próprias mulheres com os movimentos feministas, já que os dados mostram que muitas apoiam pautas, inclusive acreditam que os movimentos trazem benefícios. No entanto, não se consideram feministas. Aliás, o que determina que uma mulher é ou não feminista? Apesar dessa amostragem da pesquisa, eu quero dizer para as mulheres que a realizaram de que são todas feministas, como eu também. Porque ser feminista é a luta por igualdade de acesso, direitos, oportunidades, é igualdade social e, portanto, usar calça jeans, poder gozar a partir do século XX, ter direito à creche, combate à violência doméstica, igualdade salarial é uma luta feminista. Portanto, é muito difícil que não haja uma mulher feminista. É claro que alguns conservadores se incomodam com essa perspectiva do feminismo e aí vem os estereótipos, os estigmas, né? De que feminista tem determinada cara, determinado perfil, imagina, né? Isso não existe e nenhum estereótipo ou preconceito, quando ele é generalizado, ele não faz sentido, ele não tem significado. E nessa perspectiva, todas somos feministas. A pesquisa também apresenta a opinião dos homens sobre os benefícios do feminismo para as mulheres. O dado é ainda mais positivo em comparação ao que o público feminino pensa. 48% dos homens consideram que o feminismo gera mais benefícios do que prejuízo. Uma luta válida não só por ser uma luta das mulheres pelas mulheres, mas porque aborda todo um conceito que o brasileiro tem sobre a cultura, né? Machista, como que isso influencia no comportamento nosso. Então acho uma luta super válida porque vem para derrubar vários conceitos que a gente tem sobre as mulheres. Traz benefícios para a sociedade, porque ela está fazendo papel limpo, ela não está fazendo nada sujo. Cláudia Guerra esclarece sobre como os homens podem contribuir para que os direitos das mulheres também sejam garantidos. Nós ainda temos que as mulheres no mercado de trabalho recebem, em média, 30%, 35% menos que os homens, e essa distância vem diminuindo a partir, inclusive, da luta feminista. Mas ainda existe. Um homem que se sente perplexo diante dessa perspectiva de uma mulher que exerce a mesma função que ele, receber menos, e luta contra isso, ele está tendo uma prática, uma atitude feminista, ou em prol do feminismo. Então, um homem que também luta contra os feminicídios. O Brasil é 5º lugar hoje no ranking mundial em assassinatos de mulheres, por elas serem mulheres. Ou seja, ter relacionamento afetivo no nosso país e o término desse relacionamento significa correr risco de vida. E, portanto, se os homens compartilham dessa perspectiva de que é inadmissível a violência contra a mulher, esses homens também estão tendo práticas feministas.
E comigo no estúdio hoje recebemos as professoras. A Georgia Mitrano, que é professora da Faculdade de Filosofia da UFO. Obrigada por estar conosco. Obrigada, eu que agradeço. E também a Lígia Oliveira, que é professora do curso de Psicologia da UFO. Obrigada, viu, Eu Lígia? que agradeço o convite. Como vimos na reportagem, é possível afirmar que o feminismo, o movimento feminista, ele é mal interpretado, professora? Bom, falar de feminismo é uma coisa muito interessante, porque nós vivemos, eu queria falar um pouquinho sobre isso, para poder entender se é mal interpretado. Em especial no Brasil, há alguns anos a gente vive sobre a égide da ignorância. Eu costumo brincar que a gente tem a vontade de saber, a vontade de poder, e os últimos anos a gente tem percebido uma coisa que eu chamo de vontade de ignorância. O feminismo, ele é mal interpretado, sim. E ele é mal interpretado na medida em que se coloca na cabeça das pessoas que o feminismo é o oposto do machismo. O que é o machismo? Para eu poder explicar o feminismo, eu tenho que explicar o machismo. Machismo é uma prática que eu falo que eu não sei nem se existe antes do século XVIII. Porque antes do século XVIII ainda era pior. Era uma misoginia. O que é misoginia? Esse horror à mulher. A mulher é o ser imperfeito. A mulher é aquele que... Isso está nos mitos, é aquele que faz mal ao homem. Então nós vivemos, com raras exceções, uma sociedade patriarcal, onde os homens, até por questões biológicas, uma série de questões, eles foram aqueles que comandaram e nós ficamos na casa. A partir do século XVIII, em especial com a Revolução Francesa, por que a Revolução Francesa? Porque é o momento que as mulheres são convocadas para ir à luta, para ter ideias iguais aos homens. As mulheres querem os mesmos direitos. E isso é negado. A primeira feminista a ser executada na guilhotina, Olympe de Gouges, em 1893. Então, o que acontece? As pessoas passaram a entender que esse medo de mulher, porque o feminismo tem um medo, o machismo tem um medo de mulher, o machismo ele tem uma prática de terror da mulher, de enclausuramento da mulher, que o feminismo é o contrário, quando na verdade não. O feminismo é exatamente essa prática de igualdade, essa prática de acolhimento, essa prática de respeito, uma palavra que eu adoro, que é a alteridade. Isso é o feminismo. Então há uma confusão. E essa confusão, ela, pela vontade de ignorância, ela tem sido pregada por instituições políticas e religiosas. Professora Lídia, você concorda com a Georgia nesse sentido? E você acredita que então que todos somos feministas, homens e mulheres? Eu concordo bastante com a professora Georgia e, assim, eu não posso negar os dados, né, da pesquisa que mostra que, em questões de autodeclaração, não dá pra gente dizer que todo mundo se considera feminista. Porém, tem uma coisa que eu acho que vale a pena a gente destacar, que eu tenho observado muito nos grupos focais que eu tenho feito nas minhas pesquisas. Eu pesquiso bastante a inserção profissional de mulheres em profissões predominantemente masculinas, que é engenharias, as tecnologias, as ciências e etc. E uma coisa que eu tenho observado é que muitas mulheres, elas têm um pouco de receio dessa palavra feminismo por causa de algumas associações equivocadas que são feitas a essa palavra. Por exemplo, se associa equivocadamente feminismo à ausência ou presença de feminilidade, né? Então já dizia a Naomi Wolf, lá na década de 80, no Mito da Beleza, que quando a gente associa uma luta por direitos civis, uma questão de reivindicação social, econômica, a questões totalmente pessoais, esse é um argumento básico para você desqualificar qualquer tipo de movimento social. Então, quando você tem toda essa falácia que a gente vê acontecendo, né, de isso acontece desde a época lá da primeira onda da reivindicação do sufrágio, de que dizia que uma feminista era aquela mulher que era feia, aquela mulher que não fazia depilação, aquela mulher que respondia o marido. Então, vejam que você para de focar no argumento e você começa a focar na pessoa, né? Então, a gente, enquanto feminista, defende toda essa questão
questão da luta pelos direitos e por uma mudança social, econômica, laboral e tudo mais, existe uma tentativa de desviar o foco, que é de dizer, não importa o argumento que está sendo colocado em pauta, o que importa é que você é feia, o que importa é que você é mal amada, que você não tem ninguém que gosta de você. Então você pessoaliza a discussão, né? Você tira o foco daquilo que é o que realmente importa e aí você vai para coisas que são físicas, que são associadas à feminilidade. Então o que eu observo nos grupos é que muitas meninas têm receio de se autodeclarar feministas, porque elas pensam, se eu me declarar como feminista, eu vou ser vista como aquela que é briguenta, eu vou ser vista como aquela que é feia, eu vou ser vista como aquela que ninguém quer. Então veja que isso de certa forma acaba funcionando. A que é chata, a que é encrenqueira. Sim. Então assim, isso é uma estratégia muito antiga, né? A gente vê isso desde, né? Desde que a coisa era coisa. Então, a própria Naomi Wolf fala que toda vez que a gente tem um avanço com relação à presença da mulher no mundo e a inserção dela no mercado de trabalho e em todas as outras esferas sociais, é como se, à medida que esse avanço viessem novas exigências às quais a gente não pudesse atender. Então, vejam que o padrão de beleza, ele aumenta cada vez mais, né? E isso é, de certa forma, uma resposta ou uma reação ao avanço. Então, isso é esperado, está na história, né? Ótimo, a gente volta a falar sobre esses estereótipos, né, que sofre o movimento feminista. Agora saiba como fica o tempo em Uberlândia, na região, também nesta quarta-feira. Em Uberlândia, a temperatura varia entre 19 e 28 graus, com possibilidade de chuva no final da tarde. Em Patos de Minas, não deve chover. Os termômetros podem marcar entre 19 e 28 graus. A previsão para Monte Carmelo é de bastante chuva. A temperatura varia entre 18 e 28 graus. A possibilidade de chover em Ituiutaba é baixa, mínima de 20 e máxima de 31 graus. A quarta-feira deve ser chuvosa em Araxá. A mínima prevista é de 19 graus e a máxima de 25. E no próximo bloco tem o quadro Mercado de Trabalho. Não vai perder. A gente volta já. Estamos de volta. Agora uma notícia que acabou de chegar em nossa redação. A Justiça Federal de Uberlândia concedeu uma liminar para ordenar o retorno dos cobradores nos ônibus do sistema público de Uberlândia, principalmente nos horários de pico. A decisão é da Terceira Vara Federal Civil e Criminal. Saiu na tarde dessa terça-feira, no finalzinho da tarde. Nós tentamos entrar em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura e até o momento eles informaram que a Prefeitura não foi notificada. Então amanhã a gente volta com mais notícias sobre esse assunto. Agora, voltando a falar sobre o empoderamento das mulheres, esse é um tema que vem sendo pauta constante do feminismo. Veja só que bacana um projeto da UFA em parceria com a Caixa Econômica Federal, que tem ajudado mulheres a se sentirem poderosas e empoderadas por meio de empreendedorismo. Veja na reportagem da Isabela Rodrigues. Há um ano, Kátia se tornou empreendedora. Ela aprendeu técnicas de culinária e também de artesanato com o Clube de Mães Amor e Arte, que é um dos braços do projeto Desenvolvimento Integral e Sustentável do Território, o DIST, promovido pela UFO e que acontece no bairro Shopping Park de Uberlândia. Desde que começou a produzir, a vida dela mudou. E a princípio foi por uma questão terapêutica mesmo. Eu estava em casa, no momento não tinha como trabalhar, com filhas pequenas. E esse já era o intuito do projeto, né? Resgatar mães que estavam em casa, às vezes uma questão de autoestima. A ideia do Clube de Mães partiu da Ana Paula, que está no DIST desde o início, em 2016. Ela começou como proponente da atividade e agora faz parte da equipe administrativa do projeto. O projeto veio com curso de liderança comunitária, então eu entrei, elaborei o projeto Clube de Mães, para trabalhar muito com a área terapêutica dessas mães que ficam em casa, com filhos, sem ter oportunidade de desenvolver alguma atividade fora, financeira também.
né? Então a gente entrou com a parte da roda de conversa e com os trabalhos de artesanato. Mais de 30 pessoas já passaram pelo DIST e realizaram cursos de capacitação de costura, bordado, artesanato, culinária e outros. Agora, o pessoal já coloca tudo em prática e comercializa os produtos em feiras. A universidade é parceira da Caixa Econômica Federal e da Prefeitura Municipal, que através da Secretaria de Cultura cede o espaço do Centro Esportivo do bairro para a execução das atividades. Segundo uma das coordenadoras, inicialmente, o público-alvo do projeto eram os beneficiários do programa Minha Casa Minha Vida. Aos poucos, alcançou mais gente, e principalmente as mulheres. O DIST, ele é o desenvolvimento integrável e sustentável do território. É um termo de cooperação financeira entre a Universidade Federal de Uberlândia e o Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal, com recursos do Minha Casa Minha Vida. Para os moradores aqui do bairro Shopping Park, aqui existem 8 empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. A partir de janeiro de 2016, nós desenvolvemos várias atividades para todas as faixas etárias e para todo o público que aqui está inserido nesse território. Porém, com o passar do tempo, nós fomos identificando um recorte de gênero. Por quê? Porque existem muitas mães moradoras do bairro e que se interessaram em participar das nossas atividades. Então, dentro do desenvolvimento de alguns empreendimentos, tanto coletivo quanto individuais, nós percebemos que 90% são mulheres que fazem parte hoje do programa. Mais do que o apoio técnico, o programa tem estimulado a integração feminina e também tem funcionado como uma terapia para muitas mulheres. Assim, como pessoa mudou, que eu era uma pessoa muito tímida, assim, tipo, fechada no meu mundinho mesmo. E agora eu sou mais comunicativa. E na vida profissionalmente, mais conhecimento, uma renda extra. E cada dia que passa, estamos aprendendo mais, né? Elisângela é uma das gestoras do projeto e afirma que um dos principais resultados do DIST é estimular que as mulheres se sintam protagonistas de algo maior. O maior impacto que o projeto teve em estes 3 anos para essas moradoras e participantes dos cursos foi o protagonismo. O protagonismo delas no bairro, na comunidade e em sua casa, que elas não tinham. Essa abertura de poder se posicionar e ter uma fala, olha, eu quero isso, eu não quero. Igualdade salarial, igualdade de direitos, isso também é uma forma de empoderar e essas mulheres se sentirem empoderadas, professora Lígia, como a gente viu na reportagem? Sim, eu acho que a palavra empoderamento é muito importante, porque o que a gente observa, né? Que muitas vezes essa questão de como a mulher se enxerga e de como ela vê as suas capacidades, a sua eficácia, a sua autoestima, pode ajudar ela a ter mais ou menos sucesso numa profissão ou no mercado de trabalho como um todo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas áreas de exatas, muitas meninas são desestimuladas ao longo da vida inteira a não adentrarem. Não é questão de incapacidade, não é. A gente vê que existem vários casos que são ótimas... Não, elas se sentirem capazes, né? Assim, você está falando de autoestima, você acha que poderia ser? Não, às vezes o que acontece? Elas são desestimuladas, é como se o conhecimento que elas têm, a capacidade que elas têm sobre isso, fosse inferior à percepção de barreiras. Então elas fazem uma análise de que as barreiras que elas vão ter que enfrentar para desenvolver essas capacidades no mercado não vale a pena. Então, geralmente a gente é bom em várias coisas. A gente não é bom em uma coisa só. Então, se ela pensar, eu sou boa com números, mas eu também sou boa, não sei, com leis. Aí vai, por exemplo, uma área do direito ou algo assim. Então, a gente vê que existe um vazamento das mulheres no mercado de trabalho no que diz respeito a algumas profissões. Até a professora Geórgia comentou que no caso da filosofia, as mulheres também são minoria, né? Porque esse lugar de filósofo também foi historicamente destinado aos homens. Professora Geórgia, voltando a falar então sobre os estereótipos, é possível a gente dizer que algumas mulheres concordam com algumas pautas dos movimentos, mas não concordam com todas as pautas levantadas pelo movimento? Bom, vamos começar com a coisa do estereótipo. Eu gosto de uma passagem da ministra Damares, em que ela diz que as feministas são feias e mal amadas. Particularmente sempre achei muito bonita e bem amada. E aí nós temos de repente uma Fernanda Lima, né, que é uma feminista, uma das mulheres mais bonitas do país, uma Thaís Araújo,
que é o outro expoente, né, além do movimento negro. O que é isso? São estereótipos. Não, as mulheres, por exemplo, a ministra Damares, quando ela faz esse discurso, ela mesma esquece que ela é uma feminista fruto do feminismo, porque ela está dentro de um ministério, num ministério que não tem, num governo que não tem mulheres. Isso é feminismo. As mulheres não conseguem, tirando aquelas conservadoras que realmente acreditam, aí sim, que o lugar da mulher é o de subserviência ao homem, aí não tenho aqui feminismo. O que eu tenho é mulheres que voto é feminismo, que tem direito, a Cláudia, adoro falar com a Cláudia, ao gozo, ao prazer sexual. É fruto do feminismo. Nós sabemos que havia uma lei nos anos 40, 30 no Brasil, que o marido poderia devolver a esposa caso ela tivesse orgasmo na primeira relação sexual, gente. A gente brinca com isso, mas isso é um fato. Sim. O direito ao prazer é uma pauta feminista. O direito à educação. Nós vamos ter aqui uma peça infantil que eu quero levar meus filhos, uma Malala, uma menina que foi uma criança que levou tiros na cabeça porque era uma menina que queria estudar. Sim, isso é uma pauta feminista. O direito de não ser espancada. Isso é pauta feminista. Você pode... Qual é o problema de eu dizer que eu sou feminista? É exatamente o estereótipo de assim, não, feminista não se depila. E qual o problema de não se depilar? Eu começo... Porque os homens também, né? Os homens, muitos não se depilam, e vamos convir. Tem aquelas coisas que ficam andando pela rua sem camisa, é horrível. E a gente não questiona. É um desejo que cada um pode participar. Então, o estereótipo ele está fundamentado em situações em que, em primeiro lugar, eu nego a inteligência da mulher, eu venho da filosofia. Aqui nós somos 4, nós andamos todas arrumadas, mas eu vejo um lugar em que as mulheres se brutalizam, não se enfeitam, não se arrumam, porque filósofo não se maquia. Não é porque eu não queira me maquiar. Então a gente cria o estereótipo e coloca a mulher nessa estrutura. Ser feminista é acolher o homem naquilo que ele mesmo não sabe. Os homens sofrem porque eles são criados para bater, são criados para ser violentos. Ser feminista é acolhimento, é respeito. Muitos paradigmas ainda para serem quebrados, né? Estamos aí para isso. Isso mesmo. Bom, agora se você busca oportunidade de emprego em Uberlândia, confira algumas vagas em destaque em nosso quadro Mercado de Trabalho. Para Uberlândia, a Fundação CDL disponibiliza uma vaga para vendedor de materiais de construção. Além de experiência na área, a empresa pede ensino médio completo e conhecimento de informática básica. O salário inicial é de R$ 2.000. Uma vaga para auxiliar técnico em laboratório. Quem quiser se candidatar precisa ter ensino técnico ou superior completo em química. Contando vale transporte e 40% de insalubridade, a remuneração chega a R$ 1.797. Também há vaga para intérprete de Libras. Com salário de R$ 1.200, o candidato precisa ter completado o ensino superior e ter formação específica na área de Libras para preencher a vaga. Em Patos de Minas, a CDL disponibiliza uma vaga para auxiliar de TI. É necessário ter ensino médio completo, além de experiência em manutenção e informática. O salário é de R$ 700, mais 10% de comissão. Oportunidade na área de finanças. O candidato precisa ter ensino superior completo na área de ciências contábeis, informática avançada, habilitação tipo B e disponibilidade para viagens. A remuneração é de R$ 1.700, somados à comissão e vale alimentação. Se você se interessou por alguma vaga, é só cadastrar o currículo no site da CDL de Uberlândia ou no site da CDL de Patos de Minas. E a partir de hoje, o Jornal da UFO abre espaço para algumas homenagens direcionadas às mães. Veja quem aproveitou para mandar aquele recado especial. Sou muito grato por essas mães que estão aí dia após dia lutando para que a gente possa estar aqui vivendo, né? E graças a ela, eu tenho a oportunidade de estar aqui nessa universidade tão boa,
Então, feliz Dia das Mães. Muito obrigado, mães. Eu quero agradecer à minha mãe por tudo que ela faz por mim e por meus irmãos. E, logicamente, também, geral, para todas as mães, porque vocês são especiais. E hoje é o dia de vocês, então agradeço a todos vocês. Estamos chegando ao fim. Gostaria de agradecer a presença da professora Geórgia Mitrano. Obrigada, professora. Eu que agradeço e só dizer, nós não nascemos mulheres, tornamos-nos mulheres. Não é uma questão de que não nascemos com uma vagina ou que não somos mulheres. Nós somos tornadas mães, donas de casa, mas também podemos ser tornadas mulheres. Não gosto muito da palavra empoderamento, mas nesse caso empoderadas, que temos poder e autoestima e podemos fazer qualquer coisa, inclusive carregar peso, porque já inventaram carrinho de mão. Excelente reflexão. Também muito obrigada pela sua participação, professora Lígia, viu, com a gente hoje. Eu que agradeço, e aproveitando o gancho da professora Geórgia, concordo que, do mesmo jeito que fomos ensinadas a ser donas de casa, também podemos ser ensinadas a tomar o poder. E a gente precisa de mulheres em posições de poder. Excelente, então me despeço de vocês hoje com essas mulheres super empoderadas aqui ao meu lado. Tenha uma excelente noite, obrigada pela audiência, tchau e até amanhã.